Olá, alunos dominantes online! Nesta aula, nós vamos falar sobre o tempo verbal pretérito plusquamperfeito de indicativo. E eu sou a professora Thaís. Esse tempo se refere a um fato passado que aconteceu antes de outro. Então, nós temos dois fatos no passado, né? Os dois já aconteceram, só que um aconteceu antes do outro. É um tempo composto, ou seja, ele tem o verbo principal e tem o verbo auxiliar. Então, aqui temos o verbo auxiliar, que é o verbo haber, e temos o verbo principal, que fica no particípio. O verbo haber, ele tem que ser conjugado no pretérito imperfeito. Então, ele fica assim. Yo había, tú habías, él, ella, usted. Había, nosotros o nosotras. Habíamos, vosotros o vosotras. Habíais, ellos, ellas, ustedes habían. Lembrando que esse é o verbo auxiliar. E o verbo principal vai ficar no particípio e os verbos terminados em ar vão ter no final do particípio ado. Por exemplo, andar, andado. Verbos terminados em er e ir vão ter como final do particípio ido. Comer, comido, salir e salido. Esses são os verbos regulares no particípio. Então, todos os verbos regulares vão se formar desta forma. Temos alguns exemplos de frases. Me había despertado para ir a la escuela cuando mi hermano se despertó. Então, percebam que temos dois fatos acontecidos no passado. Eu tinha acordado para ir na escola quando o meu irmão acordou. Então, o irmão acordou no passado e eu já tinha acordado antes. Então, algo aconteceu antes. Então, o que aconteceu antes vai no plusquamperfeito, né? No pretérito plusquamperfeito. Temos o verbo auxiliar e temos o verbo principal, que é despertar, que é acordar, no particípio. Quando eu cheguei à la casa, já te havia sido. Quando eu cheguei em casa, você já tinha ido, né? Então, quando eu cheguei, foi um fato no passado e você já tinha ido antes. Então, o passado antes desse outro passado. Temos aqui o verbo auxiliar e temos o verbo principal, ir. Quando eles saíram de casa, todavía não havia começado a chover. Então, temos o haber auxiliar e o começar, de começar, no particípio. Então, duas ações que aconteceram. No passado, eles saíram de casa e não tinha começado a chover ainda, né? E temos, había olvidado la hora de nuestra cita. Cita é como se fosse um encontro, o que você marcou com alguém, né? Então, eu tinha esquecido a hora que nós marcamos no nosso encontro. Então, o había é o auxiliar e o olvidado é o verbo olvidar, é o verbo esquecer, que é um verbo muito importante no particípio. Temos também os particípios irregulares, que se formam diferente dos particípios regulares que nós já vimos, né? Então, aqui temos alguns verbos importantes que vocês precisam conhecer para ver como que ficam nos particípios. Então, abrir fica abierto, decir, dicho, escribir, escrito, inscribir, inscrito, poner, puesto, romper, roto, ver, visto, cubrir, cubierto, disolver, disuelto, hacer, hecho, morir, muerto, podrir ou pudrir, podrido, satisfacer, satisfecho, volver, vuelto. Exemplos também com os irregulares. Había escrito el relatório antes de que mi jefe pidió. Então, antes do meu chefe pedir, eu já tinha escrito o relatório. O meu chefe pediu também no passado, já aconteceu. Habías dicho que tenías que estudar. Você tinha dito que tinha que estudar.
Ella me había visto en la playa antes de conhecerla. Então, antes de eu conhecê-la, que também já aconteceu no passado, ela tinha me visto na praia. Então, temos aqui o haber e o escrever no particípio. O haber e o decir no particípio, que é o dizer. O haber e o ver no particípio. E também temos habíamos hecho muitas coisas en aquella casa. Tínhamos feito muitas coisas naquela casa. Aqui temos também o haber e o verbo hacer, que é no particípio hecho, fazer, feito, né? Bom, então é isso. Até a próxima aula. Gracias!